Seja bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e agora vamos falar da 36ª semana de gestação. Então acompanhe esse vídeo até o fim para saber tudo o que acontece com você e com o seu bebê nessa semana de gravidez. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, já se inscreva neste canal, clica no botão vermelho logo abaixo. Também ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo dessa série e outros vídeos que postarmos por aqui. Então vamos ao conteúdo. Finalmente você chegou ao último mês da gestação. Hora de curtir o barrigão, tirar muitas fotos e iniciar a contagem regressiva. E o que acontece no seu corpo nessa semana de gravidez? Nessa reta final, as consultas com o obstetra se tornam semanais. O que é importante é que para que o médico possa avaliar se você está entrando em trabalho de parto, a vitalidade do bebê, sinais de pré-eclâmpsia e orientá-la sobre os sinais do trabalho de parto. No card aqui acima e na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de um vídeo do canal sobre os sinais do trabalho de parto para que você saiba como reconhecê-los e a hora correta de ir para a maternidade. Se o bebê já estiver na posição de entrega, ou seja, com a cabeça para baixo e as pernas dobradas para cima, ele pode começar a descer, deixando a barriga mais baixa, a respiração mais fácil. Porém, as idas ao banheiro para orinar ainda mais frequentes por conta da bexiga pressionada. As malas da maternidade devem estar prontas e em um local fácil de localizar e pegar, em caso de emergências. Perto da porta de saída de sua casa é um bom lugar para deixá-las. Não deixe nenhum item para pegar de última hora, porque se iniciar o trabalho de parto, a última coisa que você irá pensar é o que falta levar. Organize-se para evitar preocupações desnecessárias e tornar esse momento mais tranquilo. A cadeirinha do bebê já deve estar instalada no carro. Aproveite para aprender como você coloca e tira o bebê da cadeirinha. Você fará isso logo no primeiro dia em que ele estiver de alta. Treine com um boneco de pelúcia. Lembre-se que algumas maternidades não dão alta para o bebê se não houver a cadeirinha instalada no carro. Em alguns casos, é a enfermeira quem leva o bebê até o carro e o coloca na cadeirinha. Outro fator importante que você não deve se esquecer jamais é que a cadeirinha é necessária para a segurança do seu bebê, seja no trajeto até a sua casa ou em uma viagem. E por falar em carro, você ainda está dirigindo? Alguns médicos aconselham parar de dirigir no final da gestação, ou o que se restrinja a dirigir somente pequenas distâncias. Um dos fatores para essa orientação é que as contrações, mesmo que indolores, conhecidas como contrações de Braxton Hicks, podem ser desconfortáveis e tirar a sua concentração no trânsito. De qualquer forma, dirigindo do banco de carona ou no banco traseiro do carro, use sempre o cinto de segurança. Mesmo o cinto de 3 pontos é indicado para gestantes. Basta arrumar para que a faixa da cintura fique abaixo da sua barriga e a faixa transversal passando pelo tórax, como mostrado na imagem aqui. Você já foi visitar a maternidade onde vai ter o seu bebê? Saiba que a maternidade tem um programa para visitantes. Basta ligar na administração e saber quais os dias e horários disponíveis. Aliás, é recomendado conversar com o papai sobre assistir o parto. Muitos papais têm medo de passar mal, outros não perderiam por nada. Saiba que a mamãe tem direito a um acompanhante na hora do parto, inclusive em tempos de pandemia, e em 12 horas após o parto também. Então, se você teve o bebê fora do horário de visita ou não seja no apartamento, fique tranquilo, o papai poderá acompanhar você mesmo que seja no alojamento de enfermaria. E nessa 36ª semana, o que acontece no desenvolvimento do seu bebê? Nessa semana, seu bebê já está medindo cerca de 46 centímetros da cabeça aos pés e pesa cerca de 2,8 kg. Esse peso todo está sendo depositado em forma de gordura branca que irá ajudá-lo a manter a temperatura corporal após o parto. Com 36 semanas de gestação, sua pele já contém gordura suficiente
abaixo para suportar a temperatura após o nascimento. Porém, se forem gêmeos, o peso será em torno de 300 a 100 gramas a menos do que nas gestações de um único bebê. Geralmente o que acontece é que quanto mais bebês na barriga, menos peso eles ganham nessa reta final. Se o bebê nascer nessa semana, ele provavelmente não precisará de ajuda para respirar, porém poderá precisar de alguns estímulos para iniciar a sucção e se alimentar. A gengiva do bebê já está mais firme, se preparando para que em alguns meses os dentinhos de leite possam nascer. No auge das 36 semanas de gestação, é bem provável que seu bebezinho já esteja na posição certa para nascer, mas se ainda não está, pode ser que isso aconteça até o dia do parto. Caso esteja sentado, é possível a indicação de uma cesariana. Seus cabelos, sobrancelhas e cílios já estão no local exato e bem evidentes. Claro que alguns bebês podem nascer sem cabelo algum, isso é normal. Com 36 semanas de gravidez, seus pulmões já funcionam normalmente e seus rins conseguem produzir em média 600 ml de urina, que é liberado diretamente no líquido amniótico. Seus olhos abrem e fecham e ele pisca sem parar quando está acordado. Porém, passa grande parte do seu tempo dormindo. Seu desenvolvimento está na reta final e agora o foco é o amadurecimento dos pulmões, que devem funcionar como esperado após o nascimento. E com relação à sua alimentação, o que você deve fazer? Com o bebê descendo e liberando um pouco de espaço próximo ao estômago, seu apetite volta com tudo. Cuidado com a qualidade dos alimentos e faça 6 refeições leves ao dia, para não ficar morrendo de fome e comer tudo que estiver à sua frente. A melhor dica é só comprar alimentos saudáveis. Frutas, cereais, queijo branco, iogurtes, legumes, verduras e pão integral são algumas opções saudáveis para um lanchinho que manterá você bem alimentado e saudável. E vamos às dicas para essa semana. Já conseguiu definir o nome do bebê? Não fique chateada se você mudou de ideia algumas vezes e ainda não está certa se o nome que escolheu é a melhor opção. Escolher o nome do bebê não é tarefa fácil. Afinal, essa escolha estará presente na vida dele todos os dias, várias vezes ao dia. Você já pensou quantas vezes você é chamada pelo nome em um dia normal? Para ter certeza que o nome que você escolheu é uma boa escolha, tente falar o nome em voz alta algumas vezes. Pense nos apelidos que ele pode trazer. Verifique se o nome falado junto com o sobrenome não forma uma palavra estranha ou indesejada. Leve em consideração que uma queixa comum dos papais é que escolheram o nome da moda e depois de algum tempo perceberam que muitas crianças da escolinha do filho ou da filha tinham o mesmo nome. Então ganhou apelidos e só era chamado pelo sobrenome. Enfim, o nome não é uma tarefa fácil para alguns papais e pesquisar nomes e significados ainda é a melhor saída. No nosso Instagram e Pinterest tem diversos posts interessantes com o significado dos nomes. Talvez seja um bom ponto de partida. O link está aqui na descrição desse vídeo, então depois desse vídeo já corre lá e dá uma olhada. Você possui filho mais velho? Se sim, é a hora de prepará-lo para a chegada do novo membro da família, para não haver surpresas e que tudo ocorra com mais tranquilidade. Converse com eles e explique que você passará uns dias no hospital para a chegada do bebê. Se seu filho for pequeno, não convém que ele assista ao parto por aquelas janelas opacas que existem em algumas maternidades. Ele ficará assustado em ver a mamãe e papai com roupas estranhas, cercados de pessoas desconhecidas, e não conseguirá entender muito bem o que está acontecendo ali. Peça para alguém levá-lo quando você já estiver no quarto, para que ele possa ver que você está bem e conhecer o irmãozinho ou a irmãzinha. Se puder, deixe o irmão sentado e coloque o bebê no seu colo, com alguém segurando, claro. Assim, ele se sentirá incluído na chegada do irmãozinho. Você já decidiu quem tomará conta dos seus filhos mais velhos nos dias em que você estiver na maternidade? É hora de conversar com essa pessoa a respeito da rotina da escola, tarefas, horários para televisão, videogame, preparo de refeições, hora de dormir, hora do banho e o que mais você achar importante. Escreva toda a rotina
para que o cuidador não fique perdido. Outra dica que também funciona é comprar um presentinho para o irmão mais velho e entregar quando o bebê chegar em casa, dizendo que quem trouxe o presente foi o bebê. Assim, o mais velho dará mais atenção ao brinquedo do que aos ciúmes que ele poderia apresentar. Peça as visitas somente as que você tiver mais liberdade para conversarem com seu filho mais velho sobre ele mesmo, brinquedos, escolinha, atividades, e não sobre o bebê. Ele também quer que se interessem por ele, seus brinquedos e gostos. Eu espero que você tenha gostado. Deixe logo abaixo nos comentários em que semana você está e se ficou alguma dúvida que eu vou te responder. Te convido a visitar o nosso blog, magiadamaternidade.com.br, que ele está recheado de muito conteúdo para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim e aguardo no próximo vídeo. Até lá!